Por exemplo, se você ligar a TV agora, você vai encontrar o programa do Valdemiro Santiago. Já viu as pessoas que frequentam a igreja dele? São pessoas idosas, que estão cansadas da vida, que estão com enfermidades e precisam de uma cura. A quem elas vão buscar? O apóstolo. Por quê? Elas não querem a Cristo. Elas querem a cura. Elas querem o Cristo que cura e não o Cristo que salva. O objetivo, Caio, qual que é o objetivo? O porquê disso? É realmente a influência demoníaca para levar, para destoar da verdade? É o seguinte, tem alguns líderes que eles têm até algumas intenções que são boas. Só que muitas vezes as suas intenções são baseadas em dogmas próprios. Né? Então, olha, eu acho que isso é bom para a igreja, isso aqui é certo, e eu vou criar, eu vou fazer isso assim assado. Aí o que acontece? Não passa pelo crivo das escrituras. Interessante, essas igrejas que dizem que são reformadas e tem um profeta moderno e tudo mais, elas não são. Porque se nós entendemos a sola escritura ou somente a escritura, então tudo tem que passar pelo crivo. Qual que é o crivo? Não é o crivo do profeta, não é o crivo do apóstolo, não é o crivo do pastor local, é o crivo da Bíblia, das escrituras. Então, se eu crio um dogma que eu acho que é bom, vai ser benéfico para a igreja, mas não tem base na escritura, eu não faço. O grande problema é que muitas seitas criam dogmas achando que é o melhor para a igreja e às vezes não tem base bíblica. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles repudiam completamente a ideia de doação de sangue. E por que eles fazem isso? Eles têm uma perspectiva boa. Perceba, a perspectiva pode ser boa, mas perceba, talvez a aplicação não seja. Então, o que acontece? Eles entendem que o ser humano, ele não foi feito para comer sangue, baseado em Levíticos. Tá lá. Beleza. Baseado em Levítico. Mas eles interpretam completamente o texto errado. Aí, como que eles interpretam o texto? E muitas vezes não é alguém que estudou teologia e interpreta o texto. É um profeta moderno. Um profeta moderno que disse, não pode, eu estou interpretando assim e ponto final. Esse é um grande problema nas seitas. Toda seita normalmente tem um profeta moderno. Quer ver que eu não estou enganado? Vamos lá. Testemunho de Jeová. Tem profeta moderno. Tem aí. Adventismo. Tinha. Ellen White. Aqui fica uma pergunta para os adventistas que vão assistir essa live, né? Por que o adventismo não levanta mais profetas ou profetisas? Já que é uma igreja que crê no dom de profecia, por que Deus não levantou mais profetas para falar com vocês? Uma pergunta, mas tudo bem. Nós temos também Joseph Smith, profeta moderno. Nós temos também Pedro Dong, que ninguém fala sobre ele. Pedro Dong é um profeta moderno. Também, ele é um profeta que dita regras e leis. Outra coisa importante, eu não sei se vocês sabem, mas a forma de revelação na congregação é uma revelação progressiva. O que seria isso? É uma revelação que ela não é fechada. Ela muda conforme os tempos. Então, se acontecer alguma coisa no mundo, o ancião pode decidir qualquer coisa e mudar a regra da igreja, sem o crivo das escrituras. E isso é problemático. Inclusive, em um dos últimos circulares, tiveram que mudar algumas coisas. Por exemplo, não sei se mudou, salvo engano, eu acho que não. Mas eles dizem que a Bíblia, ela contém, ou a Escritura contém a palavra de Deus. Essa ideia, meus queridos, é uma ideia do liberalismo teológico. Só que assim, para eles que não estudam teologia, não entendem o perigo disso, tá tudo bem para eles, é apenas um detalhe, mas não é um detalhe, gente. A Escritura sempre foi o cerne de toda a igreja bíblica. Então perceba que a atitude, a forma de lidar com a igreja pode ser até boa, as intenções, mas à luz das Escrituras pode ter malefícios à igreja local. Então, as TJ, tem gente que morre no hospital porque não consegue a doação de sangue. Não é que consegue, na verdade eles não querem. E eles querem que tenha um outro método que não usa sangue, é um outro método lá que você consegue se recuperar. Só que nem todos os hospitais têm essa forma e têm esse método, e é muito caro. Entende? Então, pode ser que a intenção seja boa, não, cuidar do corpo, né? Como os adventistas falam, não pode tomar café, não pode tomar isso, aquilo, Coca-Cola, que vicia. Isso é realmente, a medicina diz que faz mal. Mas a pergunta que fica é, isso não é legalismo religioso?
É legalismo. Então perceba que a ideia pode ser boa, mas pode levar a malefícios e também ao legalismo. E isso é um grande problema. E o que você mais vê hoje nas seitas é legalismo religioso. Aí nós encontramos duas bifurcações: legalismo e ostracismo. E eu vou explicar, tá? Quando o profeta moderno se levanta e dita uma regra, uma norma, e a igreja local não aceita, existem duas possibilidades. Eles vão dizer que você é rebelde porque você saiu, e se você saiu, eles vão usar o ostracismo como uma ferramenta de manipulação. O que seria o ostracismo? O ostracismo, normalmente, é a forma com que os membros antigos lidam com as pessoas que saíram da igreja. Então, eles cortam contato. Se a pessoa tinha uma loja, agora eles não compram mais lá. Se tem uma festa de aniversário, não participa mais. Se tem um churrasco, não vai mais. Então, peraí. Ser igreja não é ir além das paredes? Para algumas seitas, não. Você é membro do corpo de Cristo enquanto você estiver dentro do curral deles. Desculpa a expressão, tá? Ou cúpula. Mas é isso. Fora disso, você está perdido. Então, em muitas vezes, esses profetas ou profetisas, sim, são usados por demônios. Tá? Inclusive, Paulo diz isso na carta que ele envia a Timóteo. São duas cartas. Em uma das cartas que ele envia a Timóteo, ele fala sobre doutrinas de demônios, que alguns, tendo comichões no ouvido, iriam certamente fazer, alguns mestres, criar doutrinas, até mesmo proibindo o casamento, né? Aí Paulo está falando do ascetismo que havia naquela época. Então, Paulo diz que são doutrinas de demônios. Então, sim, existe uma influência de Satanás por detrás desses falsos profetas e profetisas. Além disso, eu entendo que Joseph Smith e Ellen White, entre outros, não eram profetas de Deus, mas eram médiuns, tá? Assim como tem no Espiritismo. Bem explicado. Entendi. A Bíblia diz, o irmão Caio, que muitos desses falsos profetas, inclusive, operariam sinais e milagres nesses últimos dias. Você tem alguma ideia ou algum líder religioso que é, numa análise teológica, um falso profeta, mas que opera sinais hoje em dia, aqui no Brasil? Tem. A lista é grande, rapaz. O primeiro é o David Warren. O David Warren, para quem não conhece, é um sul-africano. Eu não sei se ele é sul-africano, tá? Mas ele tem uma barba enorme. Uma barba enorme. Profetiza. Eu acho que ele é sul-africano, algo assim, eu não lembro, salvo engano, tá? Mas enfim. Só no de branco, eu já sei quem é. Tá, ok. Então é o seguinte, como que ele age? É interessante. Se você entra no site dele, é o site que leva o próprio nome, tá? Ele tem um ministério chamado Arrependimento e Santidade, que inclusive tem muitos ministérios aqui no Brasil. Então, ele se intitula como o profeta aquelas testemunhas que vão aparecer no fim dos tempos, as duas testemunhas, ele se considera como uma das testemunhas. Olha o erro. Outra coisa, no site dele tem a nomenclatura lá, profecias, né? Você acha o tópico, profecias. E você vai ver ali todas as profecias que se cumpriram através daquilo que ele proclamou, né? Entretanto, eu já vi algumas pesquisas de pessoas dizendo que ele usava métodos científicos para falar sobre profecia. Então, por exemplo, era calculado que daqui a algum tempo ia ter terremoto em tal lugar. Aí ele profetizava já. Vai ter terremoto em tal lugar, aí acontecia. Só que à luz das escrituras, profecia não era somente adivinhar o que ia acontecer no futuro, mas o que Deus iria fazer por meio daquilo. Então, nós acreditamos, por exemplo, nós que lemos a Bíblia, pelo menos, né, que a profecia em si, ela não tem tanta importância para a pessoa individualmente falando, mas ela tem uma finalidade de duas coisas: bênção ou juízo para uma nação. Quando ele começou a profetizar, por exemplo, vai vir terremoto lá no Japão. Beleza. Tá bom. Japão ter terremoto é uma coisa o quê? Normal? Vai ter lá vai ter lá agora um tipo de movimento vulcânico no Havaí. No Havaí tem direto? Ok. Então, eles criam algumas teorias e adivinham coisas e colocam na mão, né, de Deus, falando que foi ele que revelou, foi Deus que revelou a mim. Aí é um grande problema, e eu vou explicar por quê. Esse mesmo profeta, ele foi na Venezuela em dezembro, salvo engano, e ele profetizou que o Maduro teria vitória sobre outros opositores.
dizendo que Jesus ia dar a vitória. Onde que o Maduro está agora? Está preso nos Estados Unidos. Derrotado. Que vitória é essa? Diga-me, que vitória é essa? Então, olha só. Mas aí o que vai acontecer? Os seus seguidores vão dizer o seguinte: olha, ele acertou as 1000 profecias, mas errou uma. Falso profeta. Não tem ninguém na Bíblia, nenhum profeta, seja Elias, seja Eliseu, Isaías, Ezequiel, seja o que for, seja quem for, na verdade, não tem nenhum erro profético deles. Acertaram em todas as profecias, não tem nenhum erro. Ou seja, se um profeta ele errar uma vez só, ele é um falso profeta. E ponto final. Agora é o seguinte, como tem gente que não pesquisa sobre a vida dele, acha que está tudo certo. Por exemplo, ele fala que prega sobre arrependimento. E ele se intitula o João Batista da atualidade. Gente, no site dele, tem ele falando que João Batista teve contato com ele. Isso é espiritismo. Tem lá, tem revelações, ele falando que teve contato com Elias. Meu Deus do céu, isso aí é baixo espiritismo. Aí o que acontece? Ele diz que prega sobre arrependimento e santidade. E se diz o novo João Batista. João Batista era um essênio. Ele vivia no deserto. Usava roupas para exatamente apontar para o império como uma forma de protesto. Uma roupa que era precária, próximo de um mendigo. Esse cara, ele tem dinheiro. É um cara rico. Só ele prospera, enquanto os outros lá vivem na miséria. Falso profeta. Falso profeta. Além disso, gente, eu dou nome aos bois, tudo bem, né? Ok? Tudo certo, tranquilo. Estamos aqui para isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos falsos profetas que eles, às vezes, não trazem sinais assim visíveis, maravilhosos, né? Caindo fogo do céu, algo do tipo. Não, mas por meio de palavras, de ensinamentos. Então, por exemplo... Persuasão. Né? Opa, pode falar. Persuasão, são muito persuasivos, né? Eu chamo de sofisma. Sofisma. O sofisma é o argumento falso que você usa para tentar ludibriar uma pessoa. Era usado muito entre os filósofos para argumentar algum tema. Inclusive, esse termo vem deles. O que acontece é o seguinte: nós temos aqui no Brasil um dos maiores falsos profetas que quase ninguém fala sobre ele. Inclusive, eu vou falar tranquilamente, porque eu já estou sendo processado e vida que segue. Tem um bispo chamado Bruno Leonardo. Esse cara ele tem mais de 60 milhões de seguidores e provavelmente um dia você já recebeu de uma senhorinha da sua igreja o link do YouTube dele orando. Aquele cara é um dos maiores falsos profetas que eu conheço no Brasil e quase ninguém fala sobre ele. Ele é praticamente filho da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz, por exemplo, que quem tem roupa rasgada carrega uma maldição e, sendo assim, a vida financeira não vai para frente. A pergunta que fica é: tá onde isso na Bíblia? Tá onde? Onde que ele tirou isso? Não encontramos. Falso profeta, está ensinando doutrinas que não estão nas Escrituras. E tem muita gente por aí que acaba acreditando nele simplesmente porque ele é bonzinho. E perceba, a imagem de um falso profeta não é a imagem de uma pessoa pobre. Dificilmente. Está sempre com roupas bem vestidas, sempre usando um relógio bonito, sempre está com uma cara de coach, né? Aquela ideia visagista, com o cabelinho bem certinho, a barba bem feita, porque é isso que vende, a imagem. A imagem sendo vendida, você traz o que você realmente crê. Aí entra a sua teologia, a sua doutrina, porque a primeira impressão realmente é a que fica. Basta ver aquele menino lá, o Miguel Oliveira, né? Se veste muito bem, cabelinho sempre com gel para cima, falsos profetas. Tem muita gente que cai na ladainha desses falsos profetas e acham realmente que eles estão prestando um serviço a Deus, mas na verdade é o contrário, é um antagonismo à vontade de Deus. Estão prestando um desserviço ao reino do Senhor. É por isso que hoje em dia a igreja evangélica ela está muito escandalizada. Antigamente, por que a igreja não era tão escandalizada? Porque não tinha mídia, não tinha gente gravando com o smartphone, saía nos jornais, saía às vezes em noticiários de rádio. Hoje não, você liga lá o seu smartphone, vai no Instagram, no TikTok, no YouTube, você começa a ver as polêmicas da internet, sempre envolvendo evangélicos, e por causa dos falsos profetas. Homens sérios na palavra não vão ficar em polêmicas, não vão.
Eles vão, na verdade, usar a escritura como ponto de regra e fé. Agora, tem outros que vão usar outros sofismas para tentar enganar o público, né? E tem muito falso profeta que eles vão pagar muito caro o que eles fazem. Mas eu gosto de uma frase do Paul Washer que ele fala o seguinte, que o juízo de Deus para o falso cristão é o falso profeta. Então, se tem gente que está ali, gente, nessas igrejas, que não são vítimas. Não, elas gostam. Elas gostam de ouvir o falso profeta porque ele fala realmente o que elas querem ouvir. E isso é muito bom ao coração dessas pessoas. Então, basicamente, é isso. Então, Caio, só mais uma pergunta antes de passar para o Pedro. Por que no Brasil as seitas e heresias prosperam tanto, na tua visão? Prosperam simplesmente porque existem muitas arrecadações e muito sacrifício financeiro, além de investimento. Então, uma coisa leva a outra. Quando você tem uma igreja grande, apesar de não ter uma teologia boa, entra investimento. E se entra investimento, começa a plantação de igrejas. Igrejas que são plantadas por meio do dinheiro ilícito. Basta ver aquela igreja do Leonardo Salles, a IPTM, que agora fechou algumas, né? Aquele cara deve ganhar milhões e milhões por mês. Então ele vai e planta outras igrejas que são sectárias e vai crescendo. Então, eu sempre digo que nem sempre o crescimento de uma igreja, o corpo da igreja é saudável. Às vezes o crescimento de um corpo é inchaço. É inchaço. Nem sempre um corpo que cresce é saudável, às vezes está inchado mesmo e precisa ser revitalizado com a escritura. Então elas crescem porque existem adeptos, existem pessoas que querem estar ali. Por exemplo, se você ligar a TV agora, você vai encontrar o programa do Valdemiro Santiago. Já viu as pessoas que frequentam a igreja dele? São pessoas idosas, que estão cansadas da vida, que estão com enfermidades e precisam de uma cura. A quem elas vão buscar? O apóstolo. Por quê? Elas não querem a Cristo. Elas querem a cura. Elas querem o Cristo que cura e não o Cristo que salva. Não sei se vocês se lembram daquela passagem que Jesus está no barquinho, ele está pregando, ele pega o barquinho, ele vai para outra banda ali da Galileia. E as pessoas vão atrás de Jesus. E quando encontra Jesus, faz a seguinte pergunta: mestre, como o Senhor chegou aqui? Aí Jesus responde: olha, vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães lá no deserto para vocês. Então, o povo estava em busca do pão que Jesus estava fartando eles, e não da pessoa de Jesus. Então, é isso que essas pessoas fazem. Elas vão em busca de Jesus, não porque ele é nosso Salvador, nosso Redentor, e que nos justifica por meio da fé. Não. Essas pessoas vão atrás de Jesus porque ele oferece algo que é bom a elas. E quando Jesus não oferecer mais nada a elas, elas também não vão mais nessas igrejas sectárias. Então elas crescem porque tem investimento, tem pessoas que gostam de ouvir aquilo, e elas sempre ficarão fartas, tá? Dê pão e circo ao povo, e o povo nunca vai se fartar. Então, é isso que esse povo quer, entretenimento. Por isso que essas seitas crescem bastante.